A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite em regime de urgência. As pessoas mal leram o que estavam aprovando, já vou dando spoiler para vocês. Aprovaram um projeto que tipifica crimes de discriminação contra pessoas politicamente expostas. Leia-se, políticos. O projeto é de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil, filha do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Direto de Brasília, o repórter Leandro Magalhães com os detalhes. Boa noite, Leandro. William, muito boa noite para você, boa noite a todos. William, um ponto dessa matéria que foi aprovada agora há pouco aqui no plenário da Câmara dos Deputados, esse ponto foi discutido porque foi o ponto em que os parlamentares, não todos, mas uma parcela dos parlamentares conseguiu entender. Por exemplo, um parente de um político ser impedido de fazer empréstimo ou abrir uma conta em um banco. Acontece isso, segundo vários políticos com quem eu conversei aqui, e eles acharam que esse projeto seria para poder evitar isso, evitar essa situação. Enfim, durante a votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados, houve vários parlamentares que não entenderam direito o teor da matéria. Esses parlamentares chegaram até a pedir para poder suspender a discussão e para votar em um outro momento, mas foi negado o pedido, e o projeto foi aprovado por 252 votos a favor e 166 votos contrários. Eu conversei agora há pouco, William, com o relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e ele me explicou o seguinte: ele retirou 2 pontos do texto, que agora já vai para o Senado Federal. Primeiro ponto que ele retirou, em relação à injúria. Eu perguntei, em relação à injúria, o que significa isso? Eles, por exemplo, casos em que um político esteja no aeroporto e ele é xingado. Ele retirou esse trecho do texto porque ele disse que foi redundante, já que isso já está previsto no Código Penal. Um outro ponto que foi retirado do texto foi o artigo 4. Eu vou ler aqui para você. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta. Até aí tudo bem. Essa parte aqui que é a parte que entende melhor. Bem como das concessionárias de serviços públicos, salvo existência expressa de vedação legal. Foi esse ponto que eu expliquei no início agora da minha entrada aqui no WW, ou seja, impedir um parente ou alguém ligado a um político ou uma empresa com CNPJ a abrir uma conta ou ter acesso a algum crédito de algum banco. Esse é o ponto principal. Ele retirou esse trecho. Mas, no entanto, William, no texto da matéria há um outro ponto importante, que, no caso, o banco vai ter sim que justificar o porquê, que, segundo o relator, hoje o banco não precisa justificar. Enfim, a matéria foi aprovada muito rápida aqui no plenário da Câmara dos Deputados e agora segue para análise no Senado Federal. William? Obrigado, Leandro. Boa noite para você aí na Câmara dos Deputados em Brasília. Daniel Rittner, vamos continuar enumerando os principais aspectos dessa legislação aprovada há instantes na calada da noite? William, eu acho importante aqui, em primeiro lugar, a gente explicar para quem nos acompanha o que são pessoas politicamente expostas. Em geral, parlamentares, governadores, prefeitos, ministros, gestores públicos de forma geral, mesmo aqueles que não têm mandatos ou que não ocupam posições de primeiro escalão. E aí o projeto entra com um conceito adicional, um bocado elástico, porque ele define também como pessoas indiretamente expostas politicamente, familiares até de segundo grau, até enteado, enteada e estreitos colaboradores. Isso, entre aspas, é o termo que está no projeto. Então, ali cabe assessor, cabe, enfim, qualquer tipo ali de interpretação. Tá? Essas pessoas, de fato, muitas vezes estão ali com uma investigação preliminar, não precisa ser nem na Justiça, no Tribunal de Contas da União, por exemplo, e não conseguem abrir uma conta bancária. Então, isso é um problema legítimo que se trate disso. Tá? Agora, o projeto não estava pautado, tá? Publicamente. Esse projeto aparece, de repente, na sessão ali, no plenário da Câmara, sem que isso fosse de conhecimento público. A urgência é aprovada numa sessão relâmpago e, minutos depois, aprova-se o mérito da matéria. Boa parte dos deputados não sabia sequer o que estava sendo votado e os trechos ali. O projeto chega com uma verdadeira aberração, que era basicamente o seguinte: qualquer injúria, entre aspas, a um parlamentar, a uma pessoa politicamente exposta,
poderia gerar pena de reclusão a quem cometesse, digamos, uma ofensa no aeroporto. Tá? Isso acabou saindo. O que foi mantido, e ainda são pontos extremamente polêmicos, é que o gerente de um banco, se negar a abertura de conta, se negar a concessão de crédito, se negar um seguro para um imóvel, para um carro, a uma pessoa politicamente exposta, a um estreito colaborador ou a um parente de até segundo grau, ele pode receber uma multa de até R$10 mil por dia. Então, ainda estamos interpretando esse texto, ele sai com muito menos aberrações do que chegou ao plenário, mas causa espanto a forma como foi votada e ainda o que fica na redação final. Dani, inicialmente me parece o seguinte, me parece que essa preocupação dos prezados senhores parlamentares em conseguir abrir ou não uma conta de banco, porque o nome deles surgiu no noticiário, e uma parte relevante dos senhores parlamentares tem um nome no noticiário de polícia e não de política. Isso me parece uma cortina de fumaça. Nos pouquíssimos debates que a gente registrou antes da aprovação dessa matéria, vários dos parlamentares disseram simplesmente o seguinte: se a gente quer reagir à chamada criminalização da política, esta é a pior resposta possível à Lava Jato, por exemplo, a quem eles imputam a criminalização da política. Isso justamente é a justificação, porque se há alguma coisa na cabeça dos expoentes da Lava Jato que era comum a todos, é a ideia de que os políticos entregues a si mesmos produziriam esse tipo de matéria que eles acabaram de aprovar agora, que é em causa própria, exclusivamente. Como é que eu vou entender, nesse texto apresentado pelo relator Cajado, uma das afirmações que diz o seguinte: vamos proibir com cadeia quem tiver atitudes preconceituosas em relação a pessoas politicamente expostas. Politicamente expostas aqui é praticamente tudo, inclusive a família, diretor de estatal, o que você quiser que possa fazer parte do noticiário, que possa entrar numa menção qualquer, é politicamente exposta. É a proteção, na verdade, de uma casta. E estreitos colaboradores. Prossiga. E estreitos colaboradores, que é o que me causa espanto. O que pessoas de forte relação afetiva também podem ser consideradas, né? Tem uma forte relação afetiva com alguém, a declara colaboradora muito próxima, está protegida contra atitudes preconceituosas e discriminatórias. Você conversou com a autora dessa peça legislativa? Daniele Cunha, né? Estava conversando com ela antes de entrar no estúdio, o que ela explicou, o que ela estava explicando, né? Que dentro desse universo político, Brasília e Congresso Nacional, aliás, é um projeto que ela não atribui só a ela, a autoria, né? Depois a relatoria do Cláudio Cajado, que relator arcabouço fiscal também, político experiente, PP da Bahia, assim como a própria Daniele, né? Tendo DNA de política, filha de quem é. O que ela colocou? Tem um senso comum nesse universo político Brasília de dificuldades que políticos, e não eles diretamente, ela me disse, por exemplo, prefeitos, secretários municipais, assessores, daí ela me citou por mais de uma vez na conversa, inclusive o marido da minha filha, que chega no banco e não consegue ou obter crédito ou abrir uma conta em razão do tio ou do tio-avô ou de alguém ser político. Por essa cadeia toda, porque o gerente olha e fala, poxa, é pessoa politicamente exposta em algum nível de ligação. E de que há um relato comum, hoje inclusive teve uma reunião, ela me relatava com integrantes do PP, do União Brasil, que ela relatava isso. Vários casos iam sendo mencionados. Ela me disse, eu não vou mencionar quem, com um ex-ministro tentando trocar $50 num aeroporto, numa agência bancária brasileira, não conseguiu. Isso foi citado em público no debate na Câmara. Trata-se de Marum, que volta de uma viagem à Líbia e não consegue trocar no aeroporto, ou ele fazer uma conexão rumo à base eleitoral. Ela coloca essas situações como um senso... Como se isso representasse o universo da política. Isso, ela coloca como um senso comum que alavancou a aprovação. Mas não somente esse trecho. Tem um trecho aqui do relatório que foi encaminhado, que o sujeito chega no banco e aí há muitas recusas, porque por alegar sua condição de pessoa politicamente exposta, ou porque o sujeito é réu em processo judicial, ou por ter uma condenação ainda não transitada em julgado. Então eles querem incluir isso.
para evitar esses tipos de situações. Chega lá e fala, pô, você é investigado, pô, tem uma ação penal contra você, pô, o seu avô é deputado. Esse seria o escopo. E eu perguntei também se no Senado já tem algum tipo de conversa. Já tem, sim, algum tipo de conversa nesse sentido, porque é para lá que o projeto vai. Raquel? Então, William, eu queria fazer algumas ponderações. Eu acho que esses casos que a deputada citou aí para o Caio, né, dos parentes, etc., pode até acontecer. Mas o que está aqui nesse projeto, ele é muito mais amplo, né? Porque primeiro ele tipifica o crime de discriminação contra políticos. Ele tirou de cena a injúria sendo classificada como cadeia, mas ele tipifica, ele coloca na lei a tal da tese da criminalização da política. Né? Isso agora virou uma letra na lei. E é interessante a gente notar, porque nas justificativas, né, eles chegam a utilizar a questão dos direitos humanos. Tem aqui, os políticos estão sendo alvo de intenso preconceito, tem um significativo potencial lesivo e, em última análise, uma violação dos direitos humanos. Então, acho que tem um primeiro ponto, que é você legitimar na lei esta tese que vem sendo construído da criminalização da política, de apagar toda uma história de corrupção que teve no Brasil, como se os políticos agora fossem os mocinhos da história, não existiu corrupção no Brasil. Estou exagerando, mas é basicamente isso. E a gente precisa ver que consequências isso vai ter, porque está solto aqui. Então, qual é a penalidade para isso? Não sabemos. Injúria não é, mas o que vai acontecer? Segundo, eles tiraram a possibilidade de colocar um gerente na cadeia, que seria uma loucura, né? Mas estão cobrando R$10 mil de multa por dia. Né? Quanto ganha um gerente? E aí é muito diferente, você tem ali extremos, né? O marido da minha filha, o pai do meu sobrinho. Agora, o sujeito que é réu em um processo penal, independente do trânsito dele estar em julgado, não estar em julgado, a instituição financeira tem todo o direito de desconfiar. E tem muitos processos de lavagem de dinheiro onde é importante para o COAF, para todos os órgãos investigatórios, você poder ter o traço disso. E você ter mecanismos para evitar que essas pessoas tenham conta em banco e que possam fazer todo tipo de transação. Assim, não existe um preconceito sobre isso, existem normas, regras. Eu vou pôr meus óculos aqui, porque de longe eu ainda enxergo alguma coisa, de perto quase nada. Olha o que tem nesse texto. A discriminação contra pessoas politicamente expostas, leia-se políticos, é uma nefasta realidade que tem permeado as diversas esferas da nossa sociedade, gerando violações aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, Raquel, que era o que você estava mencionando. É o meu ponto. O ponto de partida é considerar que políticos que são chamados... Será que chamar um político de político é discriminatório? Não. Porque, desculpem, os senhores políticos, a acepção hoje corrente na sociedade brasileira é de que a política é um negócio... Qual o adjetivo? Perigoso? Lucrativo? Sujo? Com pouco, digamos, preocupação com o conjunto da sociedade e, sobretudo, em garantir suas próprias prerrogativas, que é o que está evidente, é o que está expresso aqui hoje, evidente, né? Ali dentro, mas vamos deixar isso para lá, porque se está aprovado, a gente vai ser acusado de atitude discriminatória em relação a políticos. Agora, Daniel, ficou claro para você? Para mim não ficou. Quem sabe você me corrige, me ilustra, me ensina nisso daí. Se a gente vai poder chamar ladrão de ladrão? Isso caiu, William, isso caiu. Essa parte do texto caiu, a gente está interpretando aqui o texto praticamente a sangue quente, né? Porque esse texto acabou de ser aprovado. A última versão, eu só insisto nesse ponto, William, porque você falou políticos, acho que são mais do que políticos, as pessoas politicamente expostas. A gente está falando de presidentes, diretores de empresas estatais, membros de tribunais superiores,
conselhos do Ministério Público, conselhos da Justiça, todo o sistema eleitoral, Tribunal de Contas da União, mas eu queria frisar aqui também outras pessoas que são politicamente expostas segundo o texto, que são os cargos de natureza especial, os DAS, como se chama aqui em Brasília, que são funcionários comissionados do governo, geralmente com cargos decisórios importantes ali, mas cargos técnicos. Existe um tabu aqui em Brasília, que é a questão do apagão das canetas. Basicamente é o quê? Pessoas que têm uma função pública importante, um comando decisório importante e que às vezes ficam muito temerosas de dar um comando, de assinar um contrato e muitas vezes são decisões extremamente técnicas. O reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão de rodovia, por exemplo. E o técnico não toma essa decisão porque então, Daniel, no ano seguinte ele pode ser questionado no Tribunal de Contas da União. Esse ponto que você menciona é um clássico da administração pública brasileira hoje. Ela é considerada paralisada porque nós passamos de uma situação na qual éramos lenientes em relação ao gestor público e o que você está se referindo é a cobrança que, sobretudo, tribunais de conta fazem sobre as medidas, atitudes, atos assinados por gestores públicos. E isto vai para o CPF deles 5 anos depois. Então, o indivíduo que está nessa posição de assinar, por exemplo, uma licitação, ele tem um enorme receio de fazê-lo, porque teme que 5 anos depois o Ministério Público venha a encontrar alguma irregularidade lá atrás que vai cair em cima do CPF dele. Mas é diferente do que nós estamos tratando aqui, ou do que esse texto está tratando agora. Se nós passamos de leniência em relação ao gestor público ao que na administração pública hoje se costuma dizer um excesso de controle, colocando entre aspas, um excesso de controle, isto aqui é o que então? Mas esse é o X da questão, William. Posso só complementar rapidamente? Claro, porque é absolutamente legítimo que a gente discuta essas questões específicas, William. Tudo está permitido se discutir. O problema é que uma discussão tão relevante quanto esta, se a gente não está abrindo completamente a porteira e sendo excessivamente leniente com todas essas pessoas, seus estreitos colaboradores e familiares, diz o texto, por até 5 anos depois da perda do mandato, ou até 5 anos depois de se livrarem dos seus cargos comissionados no governo, o problema é fazer essa discussão toda num projeto que chega no plenário com uma pauta que não estava divulgada publicamente, com uma urgência que é aprovada e o mérito também em menos de 2, 3 horas. A mesma coisa aconteceu, só para lembrar, em dezembro do ano passado, com a lei que flexibiliza a lei das estatais. Isso foi votado também a toque de caixa, sessão relâmpago. Então, o mais grave de tudo é que se durma com a lei de uma forma e se acorde com a lei completamente de outra forma, sem nenhuma discussão prévia e sem que as pessoas interessadas estejam devidamente alertadas disso. Não, mas o que sempre me espanta é a inversão de valores. Porque assim, se você tem um apagão de canetas porque as pessoas têm medo de que venha um processo do Ministério Público, etc., a questão não é você livrá-las do processo que pode vir do Ministério Público. É não ter corrupção, é não ter problema no processo. E só um ponto, Caio, que eu estava querendo colocar. A gente observar como é que foi o alinhamento dos partidos, né? Que está virando meio que um praxe nessas questões quando envolvem os próprios interesses dos políticos. Nós tivemos ali o Novo e o PSOL, que a gente pode chamar de 2 extremos ideológicos na Câmara dos Deputados, reclamando pra caramba, dizendo que não tiveram tempo de ler o texto, orientando o voto contra. E dentro, toda a base, do lulismo ao bolsonarismo, do PT ao PL, passando por todo o Centrão, aprovando. Não, quero colocar 2 coisas. Primeiro, o momento da aprovação, né? Eu tenho a impressão que isso já vinha sendo debatido, viu, Daniel? Porque isso chegou a ser noticiado dessa possibilidade. 3 semanas, faz então não é assim, 3 semanas só um que veio a reunião dos líderes. Vamos lá. Eu tenho a impressão que isso já vinha sendo debatido, não é uma coisa, poxa, aconteceu, né? Eu já tinha lido sobre isso semana passada, retrasada, então assim, poxa, aconteceu, nossa, que horror. Não, já estava aí, né? Dormindo em algum lugar, em algum escaninho, aí em Brasília.
Outro ponto, acho que a gente pode se permitir um exercício e uma questão inversa até, sem comprar nenhuma ou ter tantas garantias e certezas. O sujeito que vai lá, abrir uma conta, não é político, é filho de político. E o cara fala, não, você não pode abrir a conta porque você é filho de político, ou neto de político, ou porque seu sogro de político. É viável? É justificável? Eu não tenho a resposta, estou levantando um debate aqui. Porque na minha leitura, tanto que esse projeto, a tipificação não é no Código Penal, é na Lei 13.506 de 2017, que trata de sanções ao Banco Central, questões de... É uma lei questões relativas a consumidor, ao Código de Consumidor. Então, assim, porque eu acho que a gente está pegando um caso e já transformando uma coisa de corrupção, de lava-jato, não, de que política é tudo... Não, calma, o que eles estão... E eu não acho que isso é pauta, eu não acho que numa quarta-feira à noite, que é o auge da produção, vamos dizer assim, né, criativa de Brasília e do Congresso Nacional... Era para a gente estar discutindo outros assuntos, está discutindo isso. E é uma pauta corporativa. Caio, com o respeito e a amizade que tem sido sempre a nossa maneira de um aqui encarar o outro, eu acho que isso é cortina de fumaça. Minha opinião pessoal é obviamente divergente da sua. Sim. O que é parte do Não, nem dei minha opinião, William. O que é eu interpretei o que você disse como dizendo o seguinte: nós aqui nessa roda de análise estamos fazendo um caso que foi como seria um caso enorme de corrupção, quando na verdade estão protegendo coitadas pessoas que, por terem um determinado sobrenome, não conseguem sequer regularizar a sua situação financeira. Eu acho que isso é cortina de fumaça. Eu estou tomando pelo próprio texto, o ponto de partida desse texto. O que está embutido ali, no início de sua leitura, é o seguinte: vamos proibir a criminalização da política. Como se a criminalização da política fosse uma atitude deliberada de pessoas exercendo discriminação contra esses cidadãos politicamente expostos. Não é. A criminalização da política, no meu entender, vem de muitas décadas. E com a Lava Jato explodiu numa enorme manifestação de indignação popular, independentemente do que a Lava Jato tenha feito ou deixado de fazer do ponto de vista de manter o respeito aos preceitos e às garantias constitucionais jurídico-legais. Então, o que é a reação da classe política aí, na minha compreensão de como eles agem, é dizer, estão nos criminalizando, vamos proibir que nos criminalizem. Na verdade, eles querem que sejam dadas justificativas para eventuais negativas. Mas isso é um problema simples entre duas partes. Tudo bem, de abertura de crédito. Rápida. E também tem a outra questão, vai lá, que tem a questão do trânsito em julgado, que também ela permite um debate gigantesco. Nós dois estamos impedindo a Raquel de falar. Uma observação muito rápida. Esse debate surge há 3 semanas atrás. Só que o texto mesmo, o texto final do Cajado, chega a 3 horas. Então, muito deputado reclamou, com razão, que não sabia o que estava votando. Eu acho que esse é o ponto. E ela surge como uma discussão cível, que é o que você está falando. Sim. Só que a discussão é ampliada, embora você tire ali o crime de injúria e tire a possibilidade de prender o gerente, quando você lê o texto, você lê todas as justificações, está se tipificando como crime. E tem lá no meio, se justifica entrar no crime penal, porque isso é um preconceito, etc. Misturou-se a discussão. Saiu de uma discussão cível. É verdade que isso foi debatido em acordo, em reunião de líderes, mas isso não é à luz do sol, né? Saiu de uma discussão cível, que seria uma discussão até justificável, etc., para juntar nesse caldo de criminalização da política e transformar isso numa questão criminal.